Olá, prezado aluno, tudo bom? Bom, primeiramente quero dar as boas-vindas a vocês à nossa disciplina que está iniciando nessa primeira competência. Eu vou me apresentar agora para que vocês já fiquem mais íntimos, com a minha pessoa, já que nós vamos ter 4 encontros ao longo dessa disciplina, e para que a gente possa ficar mais juntos. Sempre lembrando que a minha presença nos fóruns é constante. Temos a presença da professora, a presença da tutoria também, e vocês podem estar entrando em contato com a gente o tempo todo. Seja por e-mail também, quer tirar aquela dúvida, mais íntima, que não tem coragem, ou então não se sente muito à vontade de colocar em postagem alguma no fórum, pode mandar uma mensagem diretamente para mim, que vai inclusive diretamente para o meu e-mail, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Eu me chamo Fernanda Calumbi Fernandes, sou a professora de vocês dessa disciplina e acredito que nós iremos nos encontrar em tantas outras disciplinas, nesse curso técnico de bares e restaurantes. Sou formada em hotelaria, com mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Meu curso de hotelaria eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco, então sou aqui da região, estou pertinho de vocês, conheço muito bem a realidade dessa área de bares e restaurantes aqui do nosso estado e mexo em sustentabilidade também, em desenvolvimento e meio ambiente. Vou falar um pouquinho da minha experiência profissional para que vocês, me conhecendo melhor, vocês possam tirar as suas dúvidas de uma maneira mais correta, mais direta a mim, se for o caso. Eu já trabalhei em alguns restaurantes, alguns serviços de alimentação, já trabalhei em alguns meios de hospedagem. Atualmente sou professora da área de hotelaria e de gastronomia, também de turismo. Então, a nossa experiência vai se baseando bem dentro da proposta do curso de vocês, técnico de bares e restaurantes, ok? Nessa nossa primeira disciplina, a gente vai conhecer um pouquinho a respeito do histórico dos restaurantes, da tipologia dos restaurantes e dos procedimentos técnicos e administrativos dentro dos serviços de alimentação. Primeira coisa, comece a se acostumar. Eu chamo tudo quanto é restaurante, bar, lanchonete, de serviços de alimentação. Então, não estranhem esse linguajar. É porque dentro da área de gastronomia, dentro da área de alimentação, nós chamamos todas as tipologias de estabelecimentos de alimentação gastronômicos de serviços de alimentação. É assim que a vigilância sanitária costuma chamar esse tipo de empreendimento. Então, vai ser muito comum vocês me ouvirem chamando gastronomia, restaurantes, bares, lanchonetes de serviços de alimentação, certo? Bom, primeiramente, nessa nossa primeira competência, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico dos bares e restaurantes. Sim, dos bares e restaurantes mesmo. Porque apesar de hoje nós termos uma gama de serviços de alimentação, de várias tipologias, que é o que nós veremos na próxima aula, tudo começou, os serviços de alimentação começaram, na verdade, com a sistemática dos restaurantes e dos bares. Primeiramente, a gente tem que se familiarizar com alguns termos. Então, culinária e cozinha, para a nossa disciplina, para a nossa realidade, elas vão ter o mesmo significado. Então, quando nós falamos de cozinha, de culinária, nós estamos nos referindo ao grande âmbito que é a gastronomia, certo? Que, na verdade, dentro aqui do nosso contexto, nada mais é do que o ato de se alimentar, de preparar alimentos, de se fazer nutrir e de nutrir outras pessoas. Então, culinária e cozinha, falando bem tecnicamente, tem o mesmo valor e o mesmo sentido aqui dentro da nossa realidade, certo? Dentro da culinária e da cozinha, nós conseguimos, inclusive, associar alguns aspectos culturais, étnicos. Então, isso aí vai variar de acordo com a região que você está inserido. Quando a gente fala isso assim, a gente consegue realmente imaginar que isso é muito óbvio de um país para o outro. Um país do Ocidente vai ter as culturas, os hábitos de se alimentar de determinada maneira. Um país do Oriente já vai ter maneiras de se alimentar, maneiras de preparar o alimento diferentes. Não é verdade? Isso realmente é um pouquinho mais óbvio. Mas a gente não precisa pegar dois polos tão distintos. Aqui mesmo, por exemplo, dentro do Brasil, nós já temos essa diferença cultural muito visível, muito clara, muito evidente. Afinal de contas, por exemplo, nós estamos aqui no Nordeste. Aqui em Pernambuco, dentro mesmo do Nordeste, nós já temos algumas diferenças, culturais muito evidentes, muito claras, que a gente consegue distinguir. Estamos em Pernambuco, por exemplo,
o cachorro-quente. O nosso cachorro-quente aqui em Pernambuco nós chamamos de cachorro-quente, hot dog. Se a gente for para um estado bem pertinho da gente, que é o estado de Alagoas, o cachorro-quente ele já não é mais chamado de hot dog, ele é chamado de passaporte. Vejam só que diferente. Então, já tem essas diferenças culturais mesmo dentro de uma realidade muito próxima, né? Muito próxima, muito juntinha, que a gente pensa que não vai ter tanta diferença e vai ter. Então, imaginem o quanto é rico, o quanto é vasto você estudar a respeito da gastronomia, né? Da culinária e dos aspectos de como você deve administrar todos esses meios que distribuem, que fornecem alimentação mediante pagamento ou não, que é o que caracteriza o serviço de alimentação. Ok? Bom, então vamos estudar um pouquinho agora a respeito do histórico dos restaurantes, do serviço de alimentação. Isso aí já vem há bastante tempo. O hábito das pessoas pagarem pelo alimento não é recente, não é algo que veio com a globalização, tampouco com a industrialização. É algo que é bastante antigo. A história dá conta que há mais ou menos cerca de uns 2000 anos, né, bem nos nossos passados, né, já havia comércios que comercializavam peixes fritos e cervejas, lá na civilização da Suméria. Então, não era essa cerveja que nós temos hoje, era o princípiozinho da cerveja, que era aquela bebida fermentada, né, que já dava um outro ânimo às pessoas, que as pessoas utilizavam ela quando das suas comemorações e tudo mais, juntamente com os peixes fritos lá na época do Império Sumério. Né? Muito antes mesmo até do nascimento de Cristo. Aqui nas Américas, o Peru e o México também já tinham alguns estabelecimentos que comercializavam bebidas e alimentos também. Então isso aí são os primórdios, na verdade, dos restaurantes. Não é que já fosse montadinho, do jeito que é hoje, com as mesas e tudo mais, não. Isso aí são os primórdios, ou seja, dá para a gente entender que os restaurantes eles já surgiram juntamente com as atividades comerciais. Aí vem o Império Romano. Como a gente sabe, o Império Romano, ele na verdade, ele trouxe uma série de adventos de várias áreas, inclusive a área do comércio. Né? Os romanos, eles foram exímios comerciantes. E como não poderia deixar de ser, os romanos já trouxeram também o advento dos restaurantes. No Império Romano começaram a surgir as primeiras tavernas. Pois é, aquelas tavernas mesmo, né? Aquele local onde as pessoas entravam mais para beber, para conversar, onde iriam os poetas, os intelectuais, as pessoas que formavam mais o pensamento lá no Império Romano. Além disso, como nós sabemos, lá nas nossas aulas de história, no ensino médio, no ensino fundamental, o Império Romano ele se expandiu bastante. Então eles também criaram muitas estradas, né, por onde todos os peregrinos iriam passando para poder fazer para que as novas conquistas pudessem ser realizadas. Os romanos já pensando nisso, né, ao longo das estradas, os romanos já também começaram a criar o que seriam os primeiros restaurantes. Para quê? Para que essas pessoas, esses andarilhos, pudessem se alimentar. Isso não apenas para a alimentação, mas também como para hospedagem, na verdade. Né? Uma famosa taverna, né, com as tavernas elas foram se atualizando, foram se modernizando, na verdade, né? E elas foram chegando em vários outros países, o Império Romano foi se acabando, os países foram ficando também, na verdade, e uma famosa taverna conhecidíssima que a gente colocou aí no nosso caderno, era Mitrix, que se localizava lá em Londres, certo? Na Idade Média, né, era muito comum associar os serviços de alimentação à parte de hospedagem, à parte de acomodação, juntamente nos mosteiros. Né? Nosso curso não é o curso técnico de hospedagem, mas a gente sabe que a gente pode fazer um adendozinho aí no curso, né? Que as primeiras casas de hospedagem, na verdade, que começaram a existir, tiveram muita influência também dos mosteiros, onde as pessoas ficavam hospedadas nos mosteiros, nos conventos. Então, os primeiros restaurantes também começaram a surgir daí, né? Bom, não se tem uma origem precisa, realmente, de fato, de qual seria o primeiro restaurante, qual a origem do primeiro restaurante. Mas se tem notícia e especula-se, na verdade, que o primeiro restaurante tenha surgido lá na França. Tem algumas outras origens aí que podem ser identificadas, que a gente pode até pesquisar por aí, alguns livros, né? Mas essa história aí que veio lá da França, ela é bem famosa, né? E a palavra restaurante, ela vem do francês bouillon, restaurant, né? Restaurant, que queria dizer
caldo restaurador. Por quê? O que seriam os restaurantes? Na verdade, os primeiros restaurantes, como a gente conhece hoje, da maneira, da sistemática que a gente conhece hoje, na verdade, ele vem da palavra restaurante, que quer dizer restaurador. Um local, né, eram locais onde as pessoas serviam sopas. E essas sopas, elas tinham propriedades restauradoras muito grandes. Ou seja, a pessoa vinha já desnutrida, ou então cansado, depois de um dia de trabalho, né, precisando restaurar a sua energia, a sua saúde, a sua disposição. Então, por isso, lá nesses locais se serviam mais esses caldos restauradores. Esses caldos, eles davam uma revigorada realmente na pessoa. Por isso que o nome é restaurante. Se você parar para pensar realmente, né, na etimologia da palavra, você vai ver que realmente restaurante tem tudo a ver com restaurador. Então, com o passar do tempo, os próprios clientes eles começaram a ansiar por outros tipos de alimento. E os donos dos restaurantes perceberam isso e, diante dessa necessidade, começaram a oferecer outros tipos de alimento. Aí foi muito bom, porque começou a progredir essa questão aí do serviço mesmo, e os restaurantes que antigamente só serviam, que de início só serviam caldos restauradores, passaram a servir também outros tipos de alimento, com um cardápio fixo e um horário fixo. Olha só que legal. Isso aí realmente são os primórdios dos nossos serviços de alimentação de hoje em dia, restaurantes, bares, lanchonetes, tananã, 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 como a gente vai ver na próxima competência com a tipologia dos restaurantes, né? Então, se tem aí datado que um dos primeiros restaurantes do mundo data de 1765, né? Que é o Botan, fica lá na França, né? Mas não se tem realmente uma data ou então um estabelecimento fixo que diga esse aqui é o primeiro restaurante do mundo. Estipula-se que seja esse, né? Atualmente, o restaurante, esse termo restaurante, ele é usado muito amplamente para designar vários tipos de serviço de alimentação. Por isso que a gente fala serviço de alimentação, porque a tipologia ela se estende, né, embora não tenha nenhum tipo de categorização oficial, de categoria oficial, né, mas você tem muitos tipos de empreendimento por aí. E com o passar dos anos, isso aí foi se modificando e foi tendo o surgimento dos bares, né, que é tão famoso. Hoje em dia a gente usa tanto essa questão, é tão cotidiano na nossa vida, né? Vamos ali no barzinho, vamos ver o jogo, vamos assistir, vamos conversar, vamos fazer o happy hour. Inclusive eu coloquei aí na nossa apostila esse termo happy hour, né? O quanto ele é importante para o ramo, para o segmento dos bares e dos restaurantes. A gente sabe que tem muito bar por aí que faz boa parte do seu lucro, boa parte do seu rendimento no horáriozinho ali, destinado ali para o happy hour. Está bem explicadinho na nossa apostila, não deixem de ler e façam todas as indagações possíveis. Bom, os bares eles já têm um histórico um pouquinho diferente, ele já surgiu um pouquinho depois aí dessas tabernas, desses estabelecimentos que serviam os caldos restauradores. Na verdade, conta-se a história que os bares surgiram, na verdade, na França. A ideia do bar ela surgiu na França e ele se desenvolveu bastante nos Estados Unidos da América. Diz por aí, né, que realmente é a história mais contada e é a que se torna aí com oficialidade como sendo o surgimento dos bares, que dois amigos norte-americanos foram estudar lá no século XIX, no século XVIII, finalzinho do século XVIII, XIX, na França. E lá eles frequentavam muito os estabelecimentos muito parecidos com os bares que nós temos hoje em dia. Nesses locais, você tinha um grande balcão onde ficava o garçom de um lado com todas as bebidas e as pessoas tinham a possibilidade de sentar perto desses balcões naqueles banquinhos. Entre os banquinhos e o balcão tinha uma barra de ferro, que em inglês barra se fala bar, né? Essa barra de ferro era para que quando as pessoas fossem consumindo as bebidas alcoólicas, elas fossem ficando alcoolizadas, embriagadas, elas não chegassem perto do garçom. Não podia chegar perto do garçom, não podia chegar, meter o braço, pegar uma bebida, arrumar confusão naquele local. A gente sabe que quando as pessoas estão um pouquinho mais embriagadas, os ânimos já ficam alterados. Então essa barra realmente ela servia de proteção. Esses dois amigos, eles gostavam muito de frequentar esse tipo de local. E quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles resolveram, né, criar um local muito parecido, sem deixar de ter esse elemento preciosíssimo que era a barra entre o balcão e o local onde as pessoas estavam sentadas. Então, por conta dessa barra, e para homenagear essa barra, que era, né, o grande destaque lá daquele estabelecimento, eles começaram a chamar o bar de bar, né, que é como nós chamamos hoje em dia.
O bar americano, típico americano, ele realmente segue essa linha. Ele tem que ter os banquinhos, tem que ter essa barra de ferro, tem que ter o balcão, né, para caracterizar bem o bar americano. Mas, né, o baile foi se difundindo por vários e vários países, por outras cidades também dos Estados Unidos, e eles foram mudando. Mesinhas foram sendo colocadas, há inclusive até mesmo a ausência do balcão, como nós estamos vendo aqui, né, e não necessariamente o bar que nós temos hoje em dia, o barzinho que nós vamos hoje em dia, tem a ver com aquele bar original lá americano. Mas, na verdade, essa daí é a grande origem do bar. E no bar se serve mais o quê? Bom, se servem as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, sobretudo as alcoólicas, né? Juntamente com pequenos petiscos. Então, o bar original, ele não tem aquela característica de ter uma gastronomia muito bem elaborada, ou então que passe por um processo de cocção muito bem elaborado também. Pode ser coisinhas rápidas, pode ser inclusive coisas refinadas, mas que não necessariamente tenham que ser da alta gastronomia. Embora, mais uma vez repetindo, eu diga, né, hoje em dia os bares eles estão muito diferentes daquela proposta original que era o bar. Bom, e aqui no Brasil? Como é que foi o histórico aqui no Brasil? Aí já é mais difícil de precisar, né? Mas data mais ou menos de 1599, quase 1600, né? Quase 1600, uma casa de restauração que servia sopa aos viajantes. Então, na mesma logística, você servia aqueles caldos restauradores que davam aquela restaurada, aquela energizada também nos visitantes, nas pessoas que estavam passando. Mas, na verdade, é mais no século XIX, em torno de 1840, 1850, que surgiu em São Paulo os dois primeiros restaurantes que se tem notícia aqui no Brasil, o Charles e o Fontaine, né? São os restaurantes mais famosos. O Brasil, essa história de restaurante, ela foi sendo muito difundida dentro, principalmente dos meios de hospedagem. Nós tivemos uma época de ouro aqui no Brasil, onde os meios de hospedagem, eles comportavam grandes restaurantes. Ainda existe isso, lógico, não é? Não deixa de ser uma permanência aqui dentro do nosso país, dos restaurantes grandes, luxuosos, muito requintados, estarem dentro dos meios de hospedagem. Mas hoje em dia, esses restaurantes, esses serviços de alimentação, eles saíram muito dos meios de hospedagem e têm as suas localizações próprias também. Certo? Assim como os serviços de alimentação dentro dos meios de hospedagem passaram a abrir suas portas para os citadinos, não apenas para os hóspedes, né? Fazendo com que a gastronomia, a alta gastronomia, ela seja difundida também entre os habitantes da cidade. É mais ou menos essa daqui a história dos restaurantes no Brasil. Lógico que na nossa apostila está tudo bem detalhadozinho. Essa aula é só um guia para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa estimular mais a leitura, participar mais dos fóruns, dentre outros aspectos interessantes, né? Aguçar a nossa curiosidade e aumentar e fomentar o nosso aprendizado. Bom, vocês estão percebendo que eu estou num ambiente belíssimo aqui, né? Na cidade do Recife. Nossa locação das nossas 4 competências dessa disciplina vai ser aqui nesse restaurante, chamado Dali Cocina, né? Que é um restaurante que fica aqui em Recife, mais precisamente no bairro do Derby. E hoje nós estamos finalizando nossa aulinha aqui nesse balcão, né? Lembrando um bar, para que vocês pudessem ter mais essa visão de como é que seria um bar. Nas próximas competências, nossas próximas 3 aulas, nós estaremos juntamente com a proprietária daqui do estabelecimento, que ela vai dar, né? Na verdade, ela vai ajudar a dar essa aula aqui pra gente, vai contar como é que funciona, qual foi a origem do restaurante dela também. Não apenas, né? A gente vai voltar um pouquinho para a questão do histórico dos restaurantes, ela vai falar um pouquinho do histórico do restaurante dela e a gente vai entender mais como é que funciona essa questão aí da administração dos bares e restaurantes, para que você fique cada vez, olha, mais fera, mais aguçada aí no entendimento da nossa disciplina. É isso. Na nossa próxima teleaula, na nossa próxima competência, nós vamos estudar um pouquinho sobre tipologia, né? Ainda aqui nesse belíssimo restaurante. E vamos dar continuidade aos nossos estudos. Olha, eu estou de olho em vocês, nas postagens dos fóruns, nas aulas atividades, nas atividades presenciais, nas atividades semanais, em todas elas. Estou de olho, estou vendo aí como é que está sendo, se vocês estão fazendo, se não estão fazendo. Vamos construir essa disciplina juntos. E bem legal como a gente, né, vai fazer até o final dos nossos encontros. É isso aí, minha gente. A gente se encontra na próxima teleaula. Fiquem com Deus e até lá.